Bom, então eu vou apresentar agora algumas análises que realizei no âmbito desse projeto nesses 4 anos. Vou tentar ler. Bom, enquanto vai abrir. Bom, o meu trabalho nesses 4 anos, então, no âmbito do temático FAPESP, ele se deu no sentido de encontrar caminhos para compreender o que é a sociedade da informação no Brasil. Para tanto, eu centrei o meu trabalho nas políticas públicas de inclusão digital, pois eu percebi que a inclusão digital é uma das bases do governo para a implementação da sociedade da informação no Brasil. O que eu apresento a seguir são algumas análises que eu fiz nesse percurso de pesquisa e que me permitem elucidar algumas conclusões. Eu trabalhei a partir de 3 documentos. Um deles, o Livro Verde, o documento que traz as metas e ações propostas pelo Grupo de Implantação do Programa da Sociedade da Informação. Depois, o Livro Branco da Ciência e Tecnologia, que vai traçar um panorama de ações até 2012, sobre o foco da inovação, tendo em vista as mudanças mundiais da ciência e tecnologia. E, por fim, o livro Toda Esta Gente, que é um documento que narra histórias de moradores da periferia da cidade de São Paulo, os quais foram inseridos na nova sociedade da informação a partir do plano de inclusão digital com a criação dos telecentros. Esses telecentros, eles vão ter um papel essencial na construção dessa sociedade da informação, cujo foco vai ser o da universalização do acesso. Eu gostaria de chamar a atenção desde já para o fato de que o alvo das políticas públicas de inclusão digital é o social. É na estrutura da sociedade que o governo vai investir para construir o programa da Socinfo. Mas por quê? A quem e em que medida interessa integrar esse sujeito marginalizado? Em 2000, quando começa a traçar o programa da Sociedade da Informação, o Brasil percebe que entrar nessa sociedade implicaria diminuir o fosso entre pobres e ricos. Diminuir esse fosso significa apenas trazer o sujeito da situação de pobreza para uma situação de sujeito assistido. O que significa, por sua vez, dar a esse sujeito uma competência básica para que ele se sinta apto a fazer parte de uma sociedade em construção. Segundo o Livro Verde, nos países em desenvolvimento, as diferenças socioeconômicas e culturais são uma das grandes dificuldades do acesso ao mundo da informação. É no sentido de derrubar essa barreira, não a socioeconômica, mas a barreira do acesso, que os telecentros são instituídos como políticas públicas de inclusão digital. Segundo esse documento do Livro Verde, todos os países, voluntária ou involuntariamente, eles caminham para essa sociedade da informação. Ela está se construindo em cada país e cabe a cada um, segundo as suas condições, desenvolver projetos e estratégias de implementação. No Brasil, diante desse quadro, a dimensão social vai ser o grande alvo, então, do programa Socinfo, pois é a partir de uma intervenção no social, de uma política social, que os sujeitos poderão ser inseridos no jogo econômico através do trabalho de capacitação. Porém, a grande problemática dessa dimensão social é a exclusão. Eu trouxe para vocês, mas eu vou passar esse pedaço. Eu vou deixando os recortes a partir dos quais eu vou falar, vou deixando para que vocês leiam e vou seguindo na análise. Esse tirar partido aí do avanço tecnológico para gerar emprego, tornar o sujeito apto e capacitado e atingir a população de baixa renda, ele significa se filiar a uma política mundial determinada. Significa se filiar a uma dinâmica concorrencial, usando uma expressão de Foucault. Da luta de lugares, usando aí uma expressão de Bourdieu e Leonetti, que é o que movimenta a economia. Na medida em que o Brasil quer entrar na sociedade da informação, é nessa sociedade mundial ou mundializada
que interessa incluir a população na nova sociedade. É preciso, então, propor um modo de administração do sujeito, desse sujeito à margem, de modo que ele passe a integrar a sociedade. As políticas públicas de inclusão digital vão cumprir esse papel. Mas o que é, de fato, a inclusão digital e o que ela pretende? Para mim, a inclusão digital é, em primeira instância, um modo de administração da vida do sujeito, pelo Estado. As consequências dessa estratégia política é o que me interessa analisar. E essas consequências têm a ver com a demarcação de um limite e de uma margem. Foucault nos mostra que, a partir do século XVIII, com o desenvolvimento do comércio e o crescimento da demografia, a cidade muda as suas características. Era precisamente de um desencaravamento espacial, jurídico, administrativo, econômico da cidade que se tratava no século XVIII. Ressituar a cidade num espaço de circulação. O espaço de circulação, que expandido para fora dos muros da cidade, com as relações comerciais, coloca o problema da segurança e com ele a questão da vigilância e do controle da população. Isso se faz por um mecanismo de segurança, pelo desenvolvimento de uma técnica de segurança. Hoje, 3 séculos depois, esse procedimento de controle do espaço de circulação perdura. As tecnologias são outras, mais sofisticadas, mas o objetivo é o mesmo: separar a boa da má circulação. As vias também são outras, agora integradas à info. E com isso, o modo de administração das ruas e da circulação passa por outros mecanismos de controle, pois a cidade muda em sua função com o conceito de cidade digital, assim como ela muda com a abertura das portas no século XVIII. É preciso, portanto, construir outras vias para que os habitantes circulem pela informação, tenham acesso a ela, vias de fibra ótica. E não só a circulação de usuários precisa ser administrada, mas também a circulação de mercadorias. Essa mudança na infraestrutura da cidade e no próprio planejamento das cidades, do século XXI, tem nas políticas públicas um aliado forte de regulação da vida dos sujeitos dessa nova sociedade da informação. O discurso da inclusão e exclusão não é novo, como a gente pode ver. Desde o século XVII, XVIII, esse discurso vem sendo utilizado para validar aquilo que o homem não consegue justificar, ou seja, as suas atitudes de repulsão ao outro, ao diferente, ao que não está dentro das normas estabelecidas, um certo tipo de poder que o Estado precisa capturar. Esse outro insuportável tem, portanto, que ser regulado, enquadrado. Ele precisa ser adaptado ao modo de vida em sociedade, seja ela qual for. Ele precisa ser incluído, educado, disciplinado. E isso se faz pelo modo como certa cultura vai envolvendo o sujeito em atos que se naturalizam no seu dia a dia. São as práticas de poder sobre o corpo, de que nos fala Foucault, seja da disciplina, que encerra o corpo num espaço-tempo pré-estabelecido, com regras e atitudes rígidas, cujo ideal de liberdade, de expressão, circulação, opinião, é regulado por mecanismos muito finos, seja ainda o controle do corpo pelo déspota, cujo direito de matar lhe é dado em prol da manutenção do consenso e da ordem sociais. Seja ainda pelo controle do corpo coletivo, cujo direito de incluir e excluir não é de um, mas das leis. As leis de trânsito, as leis de mercado, as leis da previdência, as leis trabalhistas, as leis do consumidor, que vão regular o corpo social, sempre sob a figura do consenso. É no âmbito da lei que o poder público age e pode, legitimamente, tornar-se coercitivo. Essa é uma citação do Foucault. Ora, mas o que permite a produção do consenso que dá ao Estado o poder de agir, mesmo que coercitivamente, em nome da lei? O consenso da igualdade e da inclusão, que torna transparente o sentido de uma política que joga com a obscuridade de uma política social, que produz a desigualdade, porque nela está pautada, na medida em que integrada a uma política econômica. Dentro desse quadro de uma política social integrada a uma política econômica, a igualdade não é e não pode ser um objetivo. Ao contrário, ela deve deixar a desigualdade agir. Em suma, o que vamos mostrar com o desenvolvimento da reflexão sobre as políticas públicas de inclusão digital é o modo como ela vai funcionar em prol dessa regulação da vida do sujeito, no que concerne mesmo à intimidade e ao espaço privado de uma vida.
e também o modo como essas políticas são produzidas dentro de um projeto de sociedade que fabrica sujeitos concorrentes, aptos a serem inseridos na dinâmica concorrencial da concorrência, quando necessário. E isso se faz pela lógica da empresa, ou seja, pela produção de sujeitos capazes de gerenciar a si mesmos a partir de das regras econômicas da sociedade. Sobre o discurso da solidariedade, os benefícios e a importância dos telecentros e das oportunidades através da capacitação que eles trazem ao sujeito que vive na zona de perigo, produz o consenso da sociedade da informação. Leonetti, ele vai falar de solidariedades em termos de laços sociais. Para esse autor, não há laço social no singular, mas laços múltiplos, que inscrevem os indivíduos em redes de linhas complexas. Leonetti vai falar em termos de laços horizontais e laços verticais. O primeiro ocorre no seio de grupos primários, relações interpessoais face a face. O segundo reúne cada indivíduo no conjunto da coletividade sob sua forma abstrata de nação, de sociedade, pelo viés das instituições e de instâncias intermediárias. Ora, é nesse segundo tipo de laço que se inscreve o trabalho dos telecentros, uma vez que justamente sob a ideia da construção de uma sociedade da informação, os indivíduos são reunidos entre si por intermédio das políticas públicas de inclusão digital. A própria noção de inclusão trabalha sob a ideia de construção de um laço social vertical, o que, no meu entender, vai necessariamente se horizontalizar, mas que, num primeiro momento, reúne indivíduos estranhos uns aos outros com diferentes interesses. Ou seja, o interesse de cada um não coincide com o do outro, mas com o interesse coletivo, vertical, de todos e do todos. É aí que as instâncias específicas de controle e de proteção social asseguram a socialização, transmitindo normas e valores que fundam a sociedade e assegurando a gestão dos conflitos e a manutenção da justiça. Essa é uma citação do Leonetti e Corejado. A solidariedade, de uma forma ou de outra, como veremos no decorrer das análises, vai amarrar esse laço social vertical, sustentando o sujeito na trama socioeconômica. Sob a ótica de Luciano Spes, em busca de uma definição de corpo social, a solidariedade encontra-se em todos os corpos, mas ela não pode definir o corpo. A função de solidariedade ligada à identificação social ou à função de identidade é um elemento constitutivo da definição de um corpo, da definição de um corpo social, mas não basta por si só. Entre as outras funções que constituiriam o corpo social estão o estatuto jurídico e a transmissão. A transmissão, ela visa a perpetuação de uma atividade para a manutenção do corpo social. E o estatuto jurídico, nos desfez, diz respeito às obrigações e vantagens, direitos e deveres de quem faz parte de um corpo social. Através da análise de alguns relatos do livro Toda Esta Gente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver essas funções ali funcionando e o modo como elas constituem o corpo social que vão funcionar no que diz respeito ao estabelecimento de uma política determinada. Bom, a reflexão desenvolvida por Foucault a respeito da noção de governamentalidades, vou me basear muito nela também para construir essa reflexão que eu vou apresentando. Ela traz subsídios importantes para a compreensão do funcionamento do discurso dessa universalização do acesso e o modo como esse discurso se apoia em noções como as de comunidade, na função de solidariedade, para produzir as políticas públicas. Ao fazer uma análise da governamentalidade, o Foucault passa pela questão do governar. Antes mesmo que essa palavra tenha assumido o seu caráter propriamente político. O que é governar? Numa primeira tomada da palavra, vê-se que as pessoas é que são governadas. Para o autor, essa ideia de que os homens são governáveis não é uma ideia grega ou romana, embora apareça como metáfora na literatura grega. A metáfora do bom pastor, a caricatura do pastor. O que é designado como objeto de governo nessa literatura é a própria cidade. Os homens só são governados indiretamente. Foucault acredita que a ideia de um governo dos homens é uma ideia
cuja origem deve ser buscada no Oriente, sob a forma das ideias e da organização de um poder de tipo pastoral. Depois, sob a forma da direção da consciência, da direção das almas. Quando se coloca a questão do pastorado em relação ao humano e à cidade, o princípio de uma unidade pastor-rebanho é contestado. Será que a política pode efetivamente corresponder a essa forma de relação pastor-rebanho? Bom, e essa unidade pastor-rebanho, ela é contestada por várias outras atividades aí que podem ser relacionadas às atividades do pastor. Na cidade, como a atividade do médico, do agricultor, do padeiro, do professor e etc., cuja função é também cuidar dos homens, fazendo com isso desaparecer o político. A partir daí, Foucault vai retomar a essência do político, fazendo intervir o mito do político em Platão, onde a divindade, sendo o pastor, não se faz necessária a constituição política. É, portanto, quando os deuses se retiram, que os homens são obrigados a se dirigir uns aos outros, fazendo nascer o homem político. Porém, esses homens não estão acima da humanidade como os deuses. Daí a necessidade de se substituir a figura do pastor pela do tecelão de Platão, que contempla as diferentes modalidades da ação política no interior da cidade. Com essa figura, a essência do político consiste em ligar elementos entre si e tecê-los, e aí eu estou citando, e tecê-los como a lançadeira de uma opinião comum que os homens compartilham. Nesse deslocamento que vai se produzindo na relação pastor-magistrado, o político desaparece. Essa figura do tecelão vai produzir o consenso, uma vez que a sua função é ligar elementos entre si, pela tessitura de uma opinião comum mediante o governo dos homens. É importante colocar aqui que esse tipo de poder pastoral cristão, institucionalizado pelo cristianismo no Ocidente, como foco de um tipo específico de poder, com suas técnicas específicas, permite governar comunidades, mas não a cidade, que seria da alçada do magistrado. Ora, a própria noção de comunidade está fundada sobre o imaginário do consenso de que todos querem entrar na sociedade da informação, no caso, em análise. Base que sustenta os programas de inclusão digital em proveito do governo intervindo na gestão da vida dos sujeitos. Toda essa questão do poder pastoral seria para Foucault o pano de fundo do que ele vai chamar de governamentalidade, cuja entrada na política assinala em fins do século XVI, século XVII e XVIII, o limiar do Estado moderno. O Estado moderno nasce quando a governamentalidade, para Foucault, se torna efetivamente uma prática política calculada e refletida. Não é sem efeito na constituição específica do sujeito que Foucault entende o pastorado como o aspecto que esboça a governamentalidade. Para o autor, toda a história dos procedimentos da individualização humana no Ocidente está envolvida na história do pastorado, digamos ainda que é a história do sujeito. O ponto fundamental do pastorado para Foucault é o que ele introduz na questão da salvação, que ele introduz na questão da salvação toda uma economia, ou seja, uma conduta das almas, ou ainda o modo como um sujeito se comporta sob o efeito de uma conduta. Há na questão do pastorado toda uma técnica de circulação, de transferência, de inversão dos méritos. Bom, recorrendo aos recortes do livro Toda Esta Gente, vou deixar aí para vocês irem vendo. Então, recorrendo a esses recortes, a gente vai vendo, eu trouxe só alguns, mas a gente vai vendo muito fortemente o funcionamento dessa governamentalidade, quanto da descrição desses sujeitos sobre os quais o livro vai relatar a história, as histórias, né? São várias histórias. Aí, então, eu estou mostrando um trecho da história de Dona Maria Odar de Moura Torres, que é uma cearense de 68 anos. Então, vocês vejam aí, eu vou passar rapidamente, tem uma outra, do tempo curto. Essa é a história de Nelson de Almeida, de 60 anos, também relatada no livro. Esses dois recortes, eles têm em comum o ideal da conduta de um bom cidadão, aquele que trabalha e economiza, apesar das perdas,
saúde, como no primeiro recorte, o sujeito é recompensado. Veja que o que temos aí é um governo dos homens e que funciona pelo consenso de que aquele que trabalha, que aproveita as oportunidades, que é consciente do seu lugar, que é controlado, alcança aquilo que lhe é permitido. É um funcionamento pastoral. Esse segundo relato do Nelson é muito interessante. Ele diz ali que é uma parte que não está destacada, mas eu destaco aqui no meu texto. Nelson, ele não é consciente apenas no trânsito. Então, é em tudo. Viveu assim, dando passos bem medidos. Então, você veja como o sujeito funciona dentro de um formato bem medido, sem meter os pés pelas mãos. Com o dinheiro da aposentadoria e de algumas economias reunidas ao longo da vida de mecânico, mora hoje num apartamento de sua propriedade, dentro de um condomínio e tem plano de saúde. Então, vocês vejam esse funcionamento. A gente tem um outro aí, eu deixei um destaque ali para vocês, é muito longo para ler tudo, que é a história de Mônica do Amaral, cearense de 41 anos. Bom, a gente vê aqui também que é um controle dessa conduta do sujeito, porém de um modo diferenciado daquele de Nelson e de Dona Maria. Na história de Mônica, apesar da rebeldia e dos atos irresponsáveis, ela encontra a recompensa no sacrifício de si pelo bem dos outros. Chega mesmo a assumir a função do Estado no combate ao analfabetismo, movida pela solidariedade ao outro. Ela acaba se tornando professorinha, ali embaixo no fim, de uma cidade onde ela vai morar quando saiu de casa. Bom, a gente tem aí Maciel, a história do Maciel da Costa Silva. Mais uma vez aqui a função da solidariedade tem um funcionamento decisivo na formação da conduta desse sujeito, colocando a governamentalidade como prática política. Nesse recorte, sobretudo, a equivalência da função da igreja e a do telecentro, em algum momento diz que se sente totalmente à vontade no local, tanto quanto na igreja, no local e no telecentro, evidencia o funcionamento dessa relação pastor-magistrado no modo de governar os homens, fazendo desaparecer a função do político. De modo geral, nos recortes analisados, a conduta desses sujeitos frente ao mundo de injustiças e desigualdades sociais é aquela de quem acredita. É uma conduta determinada pela fé, pela solidariedade de quem, pelo esforço próprio ou coletivo, consegue superar as adversidades, a doença, a miséria, a vigilância de si, a condução de sua vida pelo caminho do bem, do exemplar. Vejamos também que a disciplina do sujeito, através do controle dos seus atos, isso também aparece muito fortemente nos dois primeiros recortes que eu mostrei, essa questão do controle, é fator determinante para o sucesso na vida. O sujeito prudente aparece aí como caracterizando a arte de governar pelas habilidades comuns, que é diferente daquela cuja matriz é a racionalidade cuja matriz de racionalidade é o Estado. A prudência é retomada como um elemento importante para uma governamentalidade política. A entrada na vida desse sujeito, nas histórias relatadas no Toda Esta Gente, se dá pela análise de sua conduta, e é por ela que ele parece merecer o telecentro, a inclusão, como se sua conduta firme e reta perante as adversidades da vida o tivessem feito merecer um lugar na sociedade da informação. Outro aspecto que eu gostaria de destacar nesses recortes é que o acesso à internet e o conhecimento mínimo de informática torna-se ele mesmo uma conduta, um comportamento de bom cidadão, como foi, a partir de certo momento, ser soldado. A recusa ou o descaso a esse saber da informática consiste, e aí isso Foucault, numa recusa dos valores apresentados pela sociedade. Todos esses aspectos que eu venho levantando são marcas dessa forma de governamentalidade política, ou seja, como a define Foucault, a maneira como a conduta de um conjunto de indivíduos está implicada no exercício de poder. A partir desse conceito de governamentalidade, eu busquei descortinar as estratégias de poder que têm se delineado com a sociedade da informação, os modos de individualização do sujeito nessa sociedade e a tecnologia de governo que está sendo desenvolvida juntamente com a ideia de uma sociedade da informação.
O discurso da inclusão e exclusão digital é o nó central a ser desenredado. Com esse discurso, o governo digital, com sua tecnologia de poder, individualiza o sujeito na forma de todos da universalização. Esse dispositivo intervém na maneira de viver do sujeito e é por essa via que ele se constitui em sujeito da sociedade, em rede, pelo modo como sua vida passa a ser administrada pelo poder público. A sociedade da informação é, no meu entender, uma forma de esquematização própria a uma tecnologia particular de governo. Essa é uma notação que é o governo eletrônico. Nesse modo de governar, o sentido da integração, com a questão da integração, ela vai produzir um apelo a uma identidade integrativa, a título de uma referência a um sistema normativo central. Para pertencer a uma sociedade é preciso estar dentro. Bom, aí tem um recorte que eu deixo para vocês. A identidade integrativa, para Bolejar e Leonetti, é moldada por exigências normativas da sociedade. Por exemplo, o discurso da inclusão digital produz no sujeito o desejo de fazer parte, de pertencer à nova sociedade, de se integrar. Quais são os limites, portanto, entre o que se chama inclusão e exclusão dentro da chamada sociedade da informação? Até agora eu apresentei algumas análises de recortes de narrativas do livro Toda Esta Gente, que foi o caso dos primeiros telecientos da cidade de São Paulo. O modo como eles desempenham nas regiões mais vulneráveis o papel assistencialista do Estado-providência. Apresentarei agora um projeto um pouco diferenciado, que é o projeto Cibernário. Bom, eu ia navegar por um site, mas não dá tempo. É um projeto um pouco diferenciado, primeiramente pelo seu caráter internacional, já que se trata de um projeto de abrangência internacional, que visa integrar países da Europa e América Latina, na resolução do problema da exclusão digital. E, em segundo lugar, por se tratar de telecentros no Brasil, pelo menos, são telecentros que são situados no centro de duas grandes capitais brasileiras, que é São Paulo e Porto Alegre, ao contrário dos outros telecentros que são situados nas periferias, que atingem um público diferenciado, então, daqueles dos telecentros do Toda Essa Gente. O projeto Cibernário, ele mostra dentro do programa Telecentros com Políticas Públicas de Inclusão Digital, um aspecto importante para essa sociedade da informação, que é a articulação internacional no combate à exclusão. Enquanto os telecentros, cujas experiências relatadas no Toda Esta Gente nos permite analisar o discurso de um todos local, os telecentros do Cibernário, vai nos permitir analisar um discurso mais abrangente do todos mundial. Uma vez que, na medida em que a economia é mundial, é interessante para o Brasil que o Brasil cresça dentro desse panorama. O livro verde, na apresentação, ele diz: o advento da sociedade da informação é o fundamento de novas formas de organização e de produção em escala mundial, redefinindo a inserção dos países na sociedade internacional e no sistema econômico mundial. Bom, segundo Alain Touraine, após a Segunda Guerra Mundial, o novo modo de modernização, fundado na livre empresa e no papel central do mercado na alocação de recursos, instalou-se rapidamente por toda parte. Dentro desse novo paradigma que se instaura, os fatores tecnológicos são de fundamental importância, e a inserção dos países na sociedade da informação é o primeiro passo para essa globalização alimentada pelas redes de informações. Para Touraine, foi nos anos 80 e 90 que o tema da sociedade da informação, a partir do desenvolvimento da internet, se impôs. Esse tema, para o autor, abarca uma nova concepção de sociedade. Essa sociedade da informação constrói sobre um novo tipo de conhecimento, sobre novos investimentos e uma representação transformada dos objetivos do trabalho e da organização social. Nesse sentido, as políticas sociais e a intervenção pública só podem ser concebidas a partir de uma compreensão dessa transformação pela qual passa a sociedade. Bom, para tanto, eu gostaria de destacar referente a esse aspecto que no projeto Cibernário a ênfase vai ser dada para a capacitação tecnológica profissional para o mercado de trabalho, que não aparece tão fortemente nos programas telecentros da periferia, mas aparece mais diluído no discurso da solidariedade, como vou mostrar então alguns recortes.
desse sujeito assistido, conforme a gente vai ver. Isso leva a entender que há modos diferenciados de atuação do Estado para integrar o sujeito à sociedade da informação. Eu vou pular aqui, o horário já está avançado. Bom, se o objetivo do programa da Sociedade da Informação é integrar, como vai descrever aí o livro verde, eu pergunto, será que o sujeito quer ser integrado? Alan Turing traz uma resposta interessante. Há um pesquisador que lhe perguntava, qual a categoria social que mais você odeia? Se o objetivo da programa de sociência é integrar, como descreve o livro verde, pergunto, será que o sujeito quer ser integrado? Turing responde. Há um pesquisador que lhe perguntava qual a categoria social que você mais odeia, um homem jovem, sem trabalho fixo e que passou de um estágio de formação a outro, deu um dia a seguinte resposta. Em primeiro lugar, a polícia. Resposta tão lógica que não existe comentário. E em segundo, perguntou o pesquisador, os professores e os assistentes sociais. Respondeu o rapaz. Mas por quê? Espantou-se o pesquisador. Não procuram eles ajudar você em vez de explorá-lo? O rapaz respondeu, porque eles mentem, eles nos enganam, eles nos chamam a integrar-nos numa sociedade desintegrada. Ora, essa integração a qual chama o programa Sociedade da Informação está obviamente ligada ao funcionamento de um tipo de sociedade que o Foucault vai chamar de sociedade empresarial. Chalère nos mostra que a passagem da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial substitui a produção pelo consumo. Porém, da sociedade pós-industrial até a sociedade da informação, o consumo e o sujeito consumidor é substituído pela gestão, fazendo entrar em cena um novo tipo de sujeito, que o Foucault chama de homo econômicos. Para terminar já, eu vou apresentar um pouquinho disso e mostrar um último recorte. O que o Foucault está chamando então de homo econômicos Bom, para Foucault, o homem econômico que se quer reconstituir não é o homem da troca, o homem consumidor, é o homem da empresa e da produção. Segundo esse autor, é a empresa que sustenta o projeto neoliberal. É essa multiplicação da forma empresa no interior do corpo social que constitui o escopo da política neoliberal. E aí, é nessa estrutura empresarial da concorrência, da competitividade, que o Estado informa o sujeito. Por essa razão, a exclusão do mercado de trabalho é um dos fatores que mais contribuem para o sentimento de inutilidade social. Nesse sentido, os telecientes vão trabalhar também no sentido de mostrar ao sujeito que o uso do computador é a única chance de inserção, reinserção na sociedade. E não da economia, já que os telecientes consistem numa política social para a sociedade. Aí a gente tem o próprio discurso dos sujeitos de toda essa gente. Nesse recorte há dois aspectos que se cruzam e que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é o modo como o sujeito produz sentido a partir de uma sociedade de controle. Regras de controle produzem um sentido de liberdade. É com essa liberdade regulada, não pela política, mas pelas regras da concorrência, do jogo econômico, que o sujeito se habilita para a sociedade empresarial. E esse é o segundo aspecto, habilitar-se para conseguir amanhã ou depois um emprego. Eis o Homo Econômicos de que nos fala Foucault. Na história de Marçal, de 51 anos, a gente também pode ver a imagem do Homo Econômicos, a intervenção do Estado regulando a vida da família pela sutileza do afeto. Esse sujeito está aí funcionando dentro da lógica da empresa, na medida em que há um investimento no seu neto pela motivação. Esse investimento é um investimento no capital, isto é, uma aptidão, uma competência, que torna possível uma renda futura, renda essa que é o salário. Cabe dizer que, ao fazer a abordagem do capital humano, Foucault não está considerando uma concepção de força de trabalho, mas uma concepção de capital-competência. E o que está na base dessa economia para o autor é a ideia do próprio trabalhador como uma espécie de empresa para si mesmo, ou seja, o sujeito investe na sua própria competência e na dos seus familiares. E aí, o último, está pequenininho, não vai dar para ler, mas é o último recorte que eu termino. Esse recorte da história de Cláudio traz elementos importantes que diz respeito ao papel dos telecentros sob o funcionamento do assistencialismo, no primeiro momento.
Veja que esse sujeito ele vai sendo assistido pelo programa Renda Mínima. Ele começa ganhando R$180, que é o nosso programa Renda Mínima, que dá a ele um subsídio mínimo para um nível de consumo que não é suficiente, mas que o motiva a se reintroduzir no jogo econômico. O que de fato acontece quando ele passa pelo período de experiência no cargo de supervisor da unidade Telecentro Brasilândia e passa a ganhar R$570, até a sua efetivação como auxiliar técnico do Telecentro, onde ele passa a ganhar R$819. Essa passagem de um cargo a outro se deu em função de um investimento do sujeito numa competência. E aí está aí. Inscreveu-se para o curso de informática, começou a trabalhar distribuindo senhas e organizando filas do usuário como voluntário e realizou o curso de HTML. Esse gesto é tido como valorização do sujeito pela ação do Estado. Esse sujeito foi sendo reintegrado, tirado do seu estado de sobrevida e colocado no lugar de funcionário modelo. Essa passagem de um lugar social, de pedreiro, faxineiro, porteiro, garagista, zelador, cobrador, fiscal de empresa, de ônibus, motorista, para um outro lugar social, funcionário modelo do Telecentro, produz no sujeito o sentimento de pertencimento, de utilidade, de integração, de inclusão. Não creio nem mesmo que tenha sido uma integração de dimensão econômica, dadas as cifras que a gente tem. No entanto, é mais uma integração de dimensão subjetiva e identitária, ou seja, simbólica, é uma integração num sistema político acima de tudo. Bom, eu termino por aqui. Obrigada.